Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo de matemática, iremos iniciar com equação do segundo grau. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Qualquer dúvida, me procura no privado. No nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like, ok? Vamos à aula? Equação do segundo grau. Ao longo da história da matemática, vários povos deram importantes contribuições ao desenvolvimento dessa ciência. Egípcios, babilônios, gregos, romanos, hindus, árabes e muitos outros povos. Os babilônios, por exemplo, tiveram um importante papel na construção de áreas da matemática, como a álgebra e a geometria. Os conhecimentos matemáticos dessa civilização que habitou a antiga Mesopotâmia foram extremamente valiosos para que ela se desenvolvesse e prosperasse em campos como agricultura, arquitetura e astronomia. Toda equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais e a diferente de zero, é chamada de equação do segundo grau com uma incógnita. Então, vejam a imagem à sua direita. Perceba que na leitura sobre a história da matemática diz o seguinte: entre os vários documentos que os babilônios deixaram, há um antigo texto de problemas matemáticos, escrito em argila, que apresenta um problema que pode ser enunciado assim. Qual é a medida de comprimento do lado de uma região quadrada, sabendo que a medida de área dela menos a medida de comprimento do lado é igual a 870. Vamos pensar um pouquinho em como nós poderíamos resolver este problema. Resolvendo o problema do papiro. Passando da linguagem usual para a linguagem algébrica, a solução desse problema equivale a resolver a equação x ao quadrado mais 2x, que é igual a 870. Observe que na resolução, 870 vai para frente da igualdade, mudando o seu sinal, ficando a equação x ao quadrado mais 2x menos 870, que é igual a zero. Então, gente, nós já temos aí uma equação completa do segundo grau. Então, se comparar essa equação com a equação da definição, a equação da definição é ax ao quadrado mais bx mais c. Podemos dizer que, então, agora nós iremos identificar quem é A, quem é B e quem é C. Se nós compararmos as duas, observe que na primeira, x ao quadrado, está isento de A. Então, quer dizer que na frente do x ao quadrado nós temos o número 1. Por isso que A é igual a 1. Ora, se você comparar agora as duas equações, observe que tem 2x e embaixo tem bx. Ora, quem é o valor de B? É 2. Então, B é igual a 2. E chegamos agora à letra C. Se você observar, o valor de C é justamente negativo 870. Então, x ao quadrado mais 2x menos 870 igual a zero é uma equação do segundo grau escrita na forma geral. Equações do segundo grau completas e equações do segundo grau incompletas. Então, veja na relação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde A tem que ser diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero. E dizemos que a equação do segundo grau ela é completa. Então, ela tem que ter essas condições. Acaso
um dos coeficientes b ou c for nulo, dizemos que a equação do segundo grau é incompleta. Então, vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Identificando os coeficientes nas seguintes equações do segundo grau. Então, observe que na letra A nós temos 3x² mais x mais 8. Então, como identificar esses coeficientes? Você vai comparar com o termo geral, a fórmula geral, ax² mais bx mais c. Então, observe que, se você comparar a fórmula geral com essa equação, observe que tenho ax², aqui eu tenho 3x². Então, no lugar do a, nós temos 3. Isso quer dizer que o meu a ele vale 3. Ele é igual a 3. Do mesmo modo, observe agora bx. Então, quando você for comparar com a outra equação, observe que nós só temos x. Isto quer dizer que na frente desse x aqui eu tenho 1. Então, quer dizer que o valor de b é igual a 1. Ok, galera? E agora, o último coeficiente, que é c, observe que o valor dele é 8. Então, quer dizer que c é igual a 8. Então, usando a comparação, nós identificamos os coeficientes justamente da equação do segundo grau da letra A. Vamos agora para a letra B. Observe que nós temos negativo y² mais 3y menos 2 igual a 0. Então, iremos usar também a comparação, justamente pelo termo geral. Então, pegando o termo geral, você vai ver ax². Professor, mas aqui tem um y. Não se preocupe. Não há a necessidade de apenas ser x, ou apenas ser y, ou apenas ser b. Não, não se prenda a isso, ok? Mas observe aqui que na letra A, aqui, olha, na segunda equação, nós não temos. Isso quer dizer que na frente desse y, eu tenho 1. E observe que o sinal é negativo. Então, o A é igual a negativo 1. Ok, galera? Vamos agora fazer a comparação com bx. Bx aqui eu tenho 3y, né? Então, observe que esse y é a mesma coisa que ser o x. Mas o b, o valor de b vale quanto? Vale 3. Então, b é igual a 3. E chegando por último, observe que o coeficiente c ele vale negativo 2. Então, é só você colocar que c é igual a negativo 2. Ok, galera? Vamos agora à última equação, onde nós temos 5b² mais 4b menos 1 igual a 0. Também iremos fazer a comparação. Então, termo geral, ax² mais bx mais c. Então, quem seria meu a? Já está aqui, 5. Então, a é igual a 5. Vamos agora para o segundo termo, é b. Quem seria meu b? Está aqui, 4. Não confunda com esse outro b aqui não, viu? Esse b que está aqui é justamente o x. O que está na frente, ele é um número. Então, b é igual a 4, certo? E chegamos ao último coeficiente, que é justamente o c. Observe que é negativo 1. Então, c é igual a negativo 1. E dessa forma, nós encontramos todos os coeficientes desse primeiro exemplo. Ok? Agora, veja alguns exemplos de equações do segundo grau incompletas. Então, no exemplo 2, diz o seguinte: identifique os coeficientes nas equações do segundo grau. Observe que na letra A, nós só temos 5x² igual a 0. Então, vamos comparar do mesmo jeito com o termo geral. Observe que nós temos ax² mais bx mais c. Nesse caso, quando você vier para o primeiro termo, ax², observe que a letra A tem o valor de 5. Então, A
A é igual a 5. Se você observar, bx não está presente aqui. Isto quer dizer que o valor de b é igual a 0. Do mesmo modo, se você observar c, c também não está incluso aqui. Então, quer dizer que o valor de c também é igual a 0. Ok, galera? Na letra B, diz o seguinte: da equação de 3x² menos 2x igual a 0. Então, vamos fazer da mesma forma. Nós temos o termo geral, ax² mais bx mais c, e nós iremos fazer também a comparação com essa equação. Então, ax², quem seria o valor de a? Está aqui, ó, 3. Então, a é igual a 3. Vamos agora para o segundo termo, bx. Se você observar, nós já temos, né, o valor de b, que é justamente o negativo 2. Então, b é igual a negativo 2. Porém, nós não temos o valor de c. Quando nós não temos, é porque c é igual a 0. Então, o que foi que nós fizemos aqui? Nós identificamos coeficientes de equações do segundo grau na sua forma incompleta. Raízes ou soluções de uma equação. Então, resolver uma equação é determinar as raízes ou soluções da equação, em que um conjunto universo U considerado que torna a sentença matemática verdadeira. Então, não se atente, não tenham medo desse enunciado. A gente vai ver que é muito mais fácil, é muito mais gostoso de entender quando nós formos para justamente os cálculos. Então, vamos para algumas aplicações iniciais. Observe que nós temos aqui o exemplo 3, diz o seguinte: qual a raiz da solução do primeiro grau? 2x mais 3 igual a 13. Gente, não fique com medo, talvez você não se lembre, mas é muito fácil, muito prático. Observe que nós teremos 2x mais 3 igual a 13. Esse 3 eu preciso colocar para depois da igualdade. Aí vem aquela velha pergunta: por que, professor? Porque eu preciso isolar esse 2x. Então, eu pego esse positivo 3 e coloco para depois da igualdade. Ficando 2x é igual a 13 menos 3, porque observe que mudou o sinal. Quando você fizer essa subtração, vai dar 10. Então, vai ficar 2x igual a 10. Ora, iremos encontrar o valor de x. Então, nós precisamos passar esse 2 que está multiplicando, ele para depois da igualdade vai dividir. Então, vai ficar x é igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Logo, 5 é a raiz da equação. Então, essa equação dos primeiro grau tem justamente a raiz, e essa raiz é o número 5. Exemplo 4. Verifique na equação x² menos 5x mais 6 igual a 0 se os números 2 e 3 são raízes ou zeros dessa equação. O que é que nós iremos fazer assim, professor? Como zero da equação? Como ser raízes? Ora, gente, nós iremos pegar justamente esses números e vamos substituir na equação. Se toda essa operação aqui for igual a zero, então são chamados de raízes ou simplesmente zero da equação. Então, nós iremos primeiramente fazer com o 2 e depois iremos fazer com o 3. Então, vamos lá. Primeira situação. x² menos 5x mais 6 igual a 0. Fazendo x igual a 2. Nós iremos substituir esse 2 na equação. Então, veja bem. No lugar do x vai ser quem? 2 elevado ao quadrado menos 5. No lugar do x vai ser quem? O próprio 2 mais 6 igual a 0. Aqui nós temos uma potência, né? Então, esse expoente me diz quantas vezes eu vou repetir o 2 e multiplicá-lo.
Então, vai ser 2 vezes 2, que deu 4. Menos 5 vezes 2, 10. Mais 6, igual a 0. Então, se você ver, se você notar, ó, positivo 4 com positivo 6 vai dar 10. Então, vai ficar 10 positivo menos 10. E tudo isso vai ser o quê? Igual a 0. 0 realmente é igual a 0. Então, logo, x igual a 2 é uma raiz dessa equação ou é um zero dessa equação. Ok? Então, comprovamos. Vamos agora colocar com x igual a 3. Então, vamos fazer da mesma maneira. Só que agora nós não vamos colocar o 2, vamos colocar agora o 3. A equação é a mesma. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Fazendo x igual a 3 e substituindo. Então, tem que dar 0. Então, vamos ver se realmente ela é a raiz. Então, 3 elevado ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. Ora, 3 ao quadrado, isso aqui tem uma potência, o meu expoente me diz quantas vezes a base vai se repetir. Então, vai ser 2 vezes, então vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai ser 9. Menos 5 vezes 3, 15. Mais 6 igual a 0. Observe que eu tenho positivo 9 com positivo 6, que vai dar positivo 15. Menos 15 igual a 0. Ora, aqui vai ser 0. Então, 0 é igual a 0. Isso implica dizer que x igual a 3 também é raiz dessa equação, ou que x igual a 3 também é zero dessa equação. Ok, galera? Observações, e eu coloco até como observações muito importantes. Existem equações de segundo grau que não têm solução real, não tem a solução no conjunto dos números reais. Então, veja, nós temos aqui x ao quadrado, ele é igual a negativo 4. Gente, essa expressão aqui, x ao quadrado, transforma o número que está depois da igualdade em raiz. Então, x, observe que sumiu o índice 2, o coeficiente 2, ficou apenas x é igual a mais ou menos a raiz de negativo 2. Opa! Nesse caso, não tem solução no conjunto dos números reais, pois não existe nenhum número real que elevado ao quadrado resulte em negativo 4. Então, gente, essa solução no conjunto dos números reais, ela não tem a possibilidade de existir, não tem resolução. Só veremos essa definição no conjunto dos números complexos, até coloquei aqui, que vocês irão ver no terceiro ano do ensino médio. Ok? Esse conjunto é uma extensão justamente do conjunto dos números reais. Ok, galera? Resolução de equações incompletas do segundo grau. Então, primeira condição. Quando a equação do tipo ax mais c igual a zero, com a diferente de zero e c diferente de zero. Então, vejamos a seguinte situação. Qual é a medida de comprimento de cada lado de uma região quadrada com medida de área de 144 centímetros ao quadrado? Então, gente, na nossa resolução temos área. Então, aqui observe que nós temos a altura e nós temos a base. Então, a área do quadrado é base vezes altura. Então, vai ser L vezes L. L vezes L é justamente L ao quadrado. Mas quanto é o total dessa região? É justamente 144. Então, vai ser L ao quadrado é igual a 144. Como eu falei anteriormente,
Esse termo aqui ele está com expoente 2, então esse número todo irá para uma raiz quadrada. Então, L, que é o lado, é igual a mais ou menos a raiz de 144. E a raiz de 144 é 12, porque se você fizer 12 vezes 12, vai dar realmente 144. Então, o lado é igual a mais ou menos 12 centímetros. Só que, gente, tem uma observação muito importante aí. Está dizendo que o sinal é mais ou menos. Porém, quando nós temos a relação de área, nós não podemos usar o sinal negativo. Nós só poderemos usar relações com o sinal positivo, porque não existe área negativa. Ok, galera? Então, nós não podemos usar, por exemplo, uma área com o número negativo. Não existe. Só existe área com o sinal positivo. Então, portanto, a medida de cada lado é de 12 centímetros. Só que o que? Positivo. Então, ok, galera? Ainda com a resolução de equações incompletas do segundo grau, nós temos o exemplo 2, que diz o seguinte: determine as soluções ou raízes da equação 3x² menos 48, que é igual a zero. Observe que realmente é a equação do segundo grau, né, que ela está incompleta. Então, como resolver essa equação, professor? Observe que você vai fazer 3x² menos 48, que é igual a zero. Vamos pegar o número 48 e colocá-lo para depois da igualdade. Isolando, né, 3x² é igual a positivo 48. Ele estava negativo, passou e ficou positivo. Observe que eu quero saber quem é o valor de x. Então, esse 3 está multiplicando, ele vai passar para depois da igualdade, dividindo. Então, vai ficar x² é igual a 48 dividido por 3. Gente, 48 dividido por 3 é 12. Então, isso quer dizer que x² é igual a 12. Então, a definição que eu disse para vocês, nós temos x², nós transformamos esse 12 em raiz, ficando x é igual a raiz de 12. Então, como é que eu vou resolver isso daqui, professor? Como é que eu posso sair daqui? Gente, só usando a fatoração, né? Fatorando a raiz de 12. Se você esqueceu, ora, 12 dividido por 2 vai dar 6. Que dividir por 2 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Isto quer dizer que dentro da raiz ficará assim. Você vai escrever x é igual a mais ou menos a raiz. Ora, tem dois termos aqui, então vai ser 2 elevado ao quadrado vezes só tem um 3. Ora, se você tem uma condição igual a essa, você pode extrair da raiz o número 2. Por quê, professor? Porque o índice aqui também é 2. É como se você pudesse cancelar o índice 2 com expoente 2 e vai para fora da raiz o número 2. Apenas ficando quem? O 3. Então, aqui você termina essa resolução. X é igual a mais ou menos 2 vezes raiz de 3. Ok, galera? Nesse caso aqui, você vai ter que usar mais ou menos, porque não está relacionando nada à área. Ok? Então, vamos para as nossas primeiras atividades de fixação. No primeiro diz o seguinte: escreva a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, sabendo que seus coeficientes são. Então, você vai escrever agora, viu? Então, você já tem o a,
você já tem o B e você já tem o C. Então, você vai escrever a equação, ok? A dica é essa. Você já tem o A, você já tem o B e você já tem o C. Então, agora você vai colocar justamente esses valores aqui. Do mesmo modo com a letra B. Ó. Você também tem o A, você também tem o B e você também tem o C. E você vai pegar esses valores e colocar justamente na equação, ok? No segundo, diz o seguinte: determine os coeficientes de cada equação abaixo. Então, vai ser diferente. Você vai, no segundo, identificar quem é a letra A, qual é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C em cada letra. Na letra A, na letra B e na letra C. No terceiro, apenas para a gente começar a trabalhar alguns problemas, diz o seguinte: João fez uma atividade de matemática que dizia: um número inteiro somado ao quadrado dele é igual a 20. Por fim, pedia para mostrar qual seria essa equação e se era completa ou incompleta. Portanto, o que podemos dizer? Então, vocês vão montar essa equação a partir do que vocês estão tendo aqui. Ó. Um número inteiro somado ao quadrado dele é igual a 20. E vocês vão dizer se realmente é uma equação completa ou incompleta. No quarto, diz o seguinte: qual o valor de m para que a equação mx² menos 3x mais 4 igual a 0 de incógnita x seja do segundo grau? Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Vocês praticamente vão ter que isolar um termo. Então, quem seria esse termo que vocês vão isolar? No quinto, verifique em cada situação se há raízes. Então, vocês vão ver se na letra A tem raízes, né? Nessa equação aqui, t² menos 2t mais 1 igual a 0, sabendo que vocês vão usar o 2 e vão aplicar no lugar do t. Então, no lugar do t, vocês vão colocar 2. Na letra B, se existe raiz tal que y² mais 9 igual a 0. Então, vocês vão averiguar isso daqui. E na letra C, negativo 4 e positivo 4 são raízes da equação p² igual a 16. Então, vocês vão provar se realmente esses dois números são raízes. Observe que não estão trabalhando com áreas. Ok, galera? Então, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi feita com bastante carinho. Mais uma vez, qualquer dúvida, me procure no privado. Quero deixar um grande cheiro no coração de vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser.